Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estamos mais uma vez juntos aqui no nosso curso de irradiação ou tratamento à distância, dando continuidade à nossa aula número 5, onde falamos sobre mecanismo da irradiação. Hoje é a nossa aula parte 2. Na parte 1, nós tivemos a oportunidade de abordar sobre os tipos de pensamentos, os tipos de ondas de pensamento, vimos o que era aura ou hálito mental, e nós vamos na aula de hoje dar continuidade a esse assunto, abordando sobre o endereço vibratório, vamos estudar sobre os tipos de irradiação. Temos ainda bastante conteúdo no dia de hoje. E você, eu pergunto, é novo aqui no canal? Se você estiver chegando pela primeira vez, conhecendo um canal, inscreva-se e conheça também as outras redes sociais do Conhecendo Espiritismo, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você vai ter a oportunidade de receber as atualizações de todos os nossos cursos e aula. Eu tenho certeza que você vai gostar. Meus amores, então vamos dar continuidade ao nosso curso. Como vocês devem lembrar, nós ficamos de iniciar na aula de hoje o tema endereço vibratório, que a pergunta que se coloca é: como a espiritualidade vai chegar até a pessoa que será beneficiada com o tratamento? Porque nós sabemos que a espiritualidade vai precisar ir até o endereço, até onde a pessoa beneficiada estiver, seja no plano material, seja no plano espiritual. E como é que isso se dá? Então, é exatamente este tema que nós vamos adentrar agora. Todas as nossas ações e virtudes refletem as nossas disposições mentais e emocionais. Quando escrevemos ou ditamos para que seja escrito, não apenas alinhamos no papel as nossas ideias, mas são grafadas também as nossas disposições íntimas. O que nós já estamos dizendo aí para você? Que quando nós colocamos uma ideia em um papel, nós não estamos simplesmente escrevendo palavras desprovidas de verdade, de emoção e de sentimento. Não, nós estamos ali, como diz, externando também as nossas disposições íntimas, positivas ou negativas. Por que nós estamos começando a abordar esse assunto? Para que você possa saber que quando nós colocamos o nome de alguém, quando nós escrevemos, quando nós vamos pedir para que a casa espírita ore por alguém num tratamento de radiação, eu que estou ali escrevendo tenho um papel super importante. É isso que nós vamos ver. Não apenas de colocar o nome da pessoa, mas de vibrar e irradiar emoções, pensamentos em benefício daquela pessoa também. É isso que está sendo colocado para nós. Então, continuando aqui. Isso significa que podemos escrever com a luz dos sentimentos nobres ou com as tintas escuras do negativismo. O que é que nós vamos, na verdade, vibrar na hora que nós estamos ali escrevendo? Sentimentos nobres de amor ou apenas uma obrigação, um dever? Ah, eu vou colocar aqui o nome da pessoa porque me pediram, mas ai, que coisa chata as pessoas ficarem me pedindo isso é tão desconfortável, por que a pessoa não vem, por exemplo, ao centro espírita e faz isso? Quando nós estamos agindo assim, nós estamos deixando de ajudar aquela pessoa e você já vai ver por quê. Porque o trabalho das pessoas que vão até a casa colocarem os nomes, o trabalho não se limita a isso. É muito mais do que isso. Mas vamos com calma. No momento em que adicionamos o nome de alguém para a irradiação, aquele nome estará impregnado da energia de quem solicitou a irradiação. E certamente, quem deseja ajudar estará com um pensamento em quem, na verdade, aqui saiu equivocado, em quem ele quer ajudar
no momento da inscrição do nome. Isto criará o endereço vibratório. Olhem o que está sendo colocado aqui. A espiritualidade precisa do endereço para chegar até a pessoa. A espiritualidade precisa saber onde a pessoa se encontra. Engana-se quem pensa que a espiritualidade acha única e exclusivamente as pessoas pelo endereço físico, porque nós escrevemos ali um endereço físico das pessoas. Não. Essencialmente, a espiritualidade encontra o endereço através do pensamento da pessoa que trouxe o nome. A pessoa que traz, na hora que ela está escrevendo, ela está pensando na pessoa. Ela está desejando que aquela pessoa fique bem, que ela seja ajudada. Naquele momento que ela vai entrar em preces, ela vai exatamente o quê? Conectar-se com a pessoa a ser beneficiada, criando o endereço vibratório para que a espiritualidade possa localizar aquela pessoa. Então vejam que não é um simples cumprir de obrigação. Há ali uma responsabilidade grande também de proporcionar os recursos para que a espiritualidade possa ajudar aquela pessoa. Então, estamos adicionando o nome para alguém, ele vai estar impregnado das nossas energias, de quem solicita a irradiação. E essa energia que é emitida cria exatamente, na hora de inscrever o nome, cria o endereço vibratório e facilita a espiritualidade, permite, na verdade, que a espiritualidade identifique. Então, independe de quem escreve ou dita para que seja escrito no papel. Eu achei que estava lendo errado. Independente de quem escreve ou dita para que seja escrito no papel, independe. O que importa é que no momento da escrita a pessoa esteja mentalizando o paciente para criar o endereço vibratório. Então, se eu sou a pessoa que estou indo solicitar o benefício, por exemplo, para uma filha, um exemplo. Quando eu chego lá, não importa que eu mesma coloque ou preencha o nome da minha filha na ficha. Eu posso pedir para uma outra pessoa escrever, não tem problema, desde que eu esteja pensando na minha filha, criando um endereço vibratório para que a espiritualidade se conecte e encontre a minha filha e possa ajudar. Então, eu auxiliarei a espiritualidade nesse processo. E é recomendável que as pessoas que, por exemplo, vão colocar o nome, que elas não apenas fiquem ali no centro espírita para colocar o nome e sigam para as suas casas. O ideal é que eles possam, inclusive, permanecer na casa durante o trabalho daquele dia, vibrando, elevando o seu pensamento, pensando também naquela pessoa. Tudo isso auxilia e beneficia e muito aqueles que estão ali com os nomes no trabalho. Portanto, quando escrevermos ou ditarmos para alguém escrever os nomes de irmãos que necessitam de ajuda, devemos fazê-lo movidos pelo sincero desejo de socorrer e não com o propósito apenas de nos libertarmos do dever de termos que orar em benefício do semelhante. Não é apenas um cumprimento de dever, é uma transmissão de energia e de pensamentos para a criação do endereço vibratório que a espiritualidade necessita. Aí talvez você esteja pensando assim: e se a pessoa que foi colocar o nome não conhece aquele que está sendo beneficiado? Isso não acontece? Às vezes as pessoas entram em contato comigo, pedem: Evelyn, você pode colocar no tratamento à distância o nome de determinada pessoa? É um amigo, um parente meu? Eu faço isso, mas eu não conheço essa pessoa. Eu não sei quem ela é, eu não tenho vivência com ela. Como é que eu vou criar um endereço vibratório nesse caso? Aí, nesse caso, o ideal não, a solução é ter o endereço físico. Então, realmente, nessas situações, eu vou precisar do endereço físico, porque aí a espiritualidade vai encontrar, não pelo endereço vibratório, porque não foi possível de ser emitido,
mas pelo endereço físico, que é fornecido, vai ser fornecido por mim, vai constar na ficha de trabalho, na ficha da atividade, e aí a espiritualidade vai chegar até o beneficiado. Ok? Entenderam? Então vamos seguir. Os espíritos que vão atuar neste processo fazem a localização do paciente através do endereço vibratório e vão encaminhar o medicamento necessário e apropriado. Quando nós estamos ali emitindo pensamentos e vibrações, nós não liberamos os nossos fluidos vitais e espirituais. A espiritualidade vai utilizar esses fluidos também para a confecção de medicamentos. Então, os nossos fluidos, inclusive, quanto mais purificados, mais leves, mais elevados eles forem, mais limpos eles se encontram e melhores medicamentos poderão ser realizados e confeccionados com os nossos fluidos. E eles direcionam esses medicamentos para os enfermos. Então, além de irem as nossas vibrações, os nossos fluidos vitais, espirituais e os fluidos da espiritualidade, eles também vão medicar, claro, conforme a necessidade de cada um, aqueles pacientes. Então, vejam quão importante, de fato, é que nós estejamos vibrando o nosso melhor para que as nossas energias e vibrações sejam as mais limpas possíveis e os remédios possam ser confeccionados de fato. Na irradiação, o maior trabalho compete aos espíritos especializados. Os médiuns apenas concentram-se firmemente na mentalização do paciente, a fim de que os seus fluidos vitais possam servir de medicamento nas mãos dos espíritos curadores. Porque, na verdade, o trabalho maior é da espiritualidade. A espiritualidade precisa localizar os enfermos, a espiritualidade precisa utilizar os nossos fluidos para a confecção de medicamentos. A espiritualidade precisa ajudar a direcionar os fluidos espirituais e vitais que nós emitimos para as pessoas. Eles vão até lá, eles vão tratar, eles vão auxiliar, eles vão permanecer com aquele enfermo durante aquele período de atividade ou outros períodos, porque enquanto o enfermo está sendo tratado, no tratamento da irradiação, ele fica recebendo a assistência da espiritualidade durante todo aquele tempo. Então percebam que, de fato, o nosso trabalho é muito pequeno, humilde, perto do trabalho que a espiritualidade amiga realiza. Portanto, para os espíritos não é essencial se anotar o endereço, como eu falei, a não ser que não seja possível o endereço vibratório, quando a pessoa não conhece. Mas tendo esse conhecimento, não há necessidade do endereço. Ah, Evelyn, então significa que eu não preciso colocar o endereço da pessoa? Não, você vai colocar. Você vai colocar até para controle do centro espírita e também para que os trabalhadores da equipe de encarnados possam mais facilmente mentalizar aquele irmão, porque ela também vai estar em mentalização, não vai? Então, para ela ter um indicativo, pelo menos para ela direcionar melhor o pensamento dela. Então, quando ela sabe o endereço, ela mentaliza aquele endereço e isso facilita também para que os seus fluidos lá cheguem. Então, para os espíritos desencarnados, não é essencial. A leitura dos nomes de necessitados e os respectivos endereços são necessários somente para que os médiuns criem uma imagem mental. Então, para os médiuns, sim. Para os espíritos desencarnados, não. Todavia, que é a exceção que eu disse, quando a pessoa que escreve o nome não conhece o enfermo, não sendo possível criar a conexão para o endereço vibratório, o endereço físico é importante e ajuda a espiritualidade. No momento em que é adicionado o nome de alguém no recipiente com a água para fluidificar, aquele nome estará impregnado da energia de quem solicitou a fluidificação. Nós vamos abordar agora a questão do endereço vibratório para a água fluidificada,
que é o mesmo processo, já estou adiantando, é o mesmo processo para a localização do endereço vibratório da atividade em si. Então, muitas vezes nós não levamos garrafinhas de água para magnetizar nas casas espíritas. Então, é isso que está sendo direcionado. Não é um tratamento à distância também? Não vai ser magnetizada a água de alguém que não está ali? Então, como a espiritualidade realiza esse processo de magnetização? Não é um tratamento à distância também, só que através da fluidificação da água, e inclusive no tratamento à distância, as pessoas colocam o nome para o tratamento à distância e levam a água para fluidificar e depois ser destinada à pessoa que está no hospital, na sua residência, enfim, que estava sendo beneficiada pela atividade. Então, é isso que está sendo colocado aqui. E aí nós vamos ver que segue o mesmo processo. Na hora que eu estou colocando, por exemplo, o nome daquela pessoa naquela garrafa, eu estou ali, mais uma vez, emitindo as energias de amor, de paz, de saúde, e isso está sendo direcionado também para aquele nome e faz com que a espiritualidade localize a pessoa que vai beber aquela água, sabendo qual é a necessidade dela. Isso é importante? Claro. Como é que a espiritualidade vai saber que tipo de medicamento ela vai ter que colocar na água se ela não souber qual é a necessidade da pessoa? Então, ela tem que localizar a pessoa, saber quais são os problemas, que às vezes isso não consta na ficha, com todos os detalhamentos do problema físico e espiritual que a pessoa tenha. Mas a espiritualidade, através do endereço vibratório, ela vai identificar as fragilidades e vai poder confeccionar os remédios necessários. Então, aquele nome estará impregnado da energia de quem solicitou a fluidificação. Quem deseja ajudar estará pensando em determinada pessoa no momento da inscrição do nome e, igualmente, criará o endereço vibratório. Mesmo processo. Os espíritos que vão atuar neste processo fazem a localização do paciente através do endereço vibratório e vão adicionar o medicamento necessário e apropriado, conforme a enfermidade da pessoa, se física, espiritual, mental, seja ela qual for. Assim, ao escrevermos os nomes dos irmãos que necessitam da água fluidificada, precisamos estar realmente movidos por um forte desejo de auxiliar e de socorrer, porque senão nós acabamos dando maiores trabalhos para a espiritualidade. Tá? Se nós tivermos condições de ajudar, e o objetivo de todos nós que estamos ali, seja na condição de voluntários, de trabalhadores da atividade de radiação, ou seja na condição de levarmos um nome para o trabalho da irradiação, nós precisamos estar movidos dos melhores sentimentos. Sentimentos realmente verdadeiros, de amor, de bondade, de paz, de auxílio. Então, precisamos deixar realmente o egoísmo de lado um pouquinho e nos colocarmos ali como pessoas um pouco mais caridosas e humanas, realmente preocupadas com o outro. Quando não identificamos o recipiente, os espíritos colocam medicamentos para uso geral, em benefício de todos os familiares. Todavia, quando identificado o enfermo, o medicamento é específico. Então vejam que em determinadas situações a garrafa é lá colocada, é levada, mas ela não tem uma indicação específica. Essa água vai ser bebida por fulano, por ciclano. Nesse caso, a espiritualidade ela não tem como saber quem vai se beneficiar daquela água. Como ela vai saber que tipo de medicamentos colocar ali? Ela não sabe. Então, o que ela vai fazer? Ela vai deixar de colocar medicamentos? Não. Mas ela vai colocar medicamentos que podem ser e que são úteis e benéficos para todas as pessoas do lar, para todas as pessoas que beberem aquela água. São medicamentos de uso de caráter geral. Seja uma criança, seja um adulto, será beneficiado. Claro que, se eu puder indicar o nome, é melhor, porque aí serão medicamentos específicos para a problemática daquela pessoa. Então, serão mais direcionados. Mas, se eventualmente isso não acontecer,
a água não deixará de receber a magnetização e os medicamentos que precisam para ajudar as pessoas que beberão aquela água. Então, é isso que nós estamos colocando para vocês aqui. Bom, meus queridos amigos, em relação ao endereço vibratório, nós finalizamos. Então, em resumo, percebemos que o endereço vibratório é realizado, alcançado, identificado pelo pensamento, pelas energias que são emanadas na hora que se escreve o nome da pessoa na ficha da atividade. Então, as pessoas que vão até a casa mentalizam e naquele momento o endereço vibratório é realizado, é alcançado, escrito, identificado pela espiritualidade. O endereço físico é importante para os médiuns, para que possam criar uma imagem mental e facilitar a vibração, a irradiação durante a atividade. Não sabendo, não sendo possível o endereço vibratório, vai ter o endereço físico e vai auxiliar de qualquer maneira. Quanto à água fluidificada, se não tiver o nome, serão fluidos de caráter geral. Se tiver o nome, fluidos mais específicos. Nós vamos agora estudar os tipos de irradiação. Há diferença? Sim, há diferença. Como nós já tivemos a oportunidade de falar, várias energias, vários fluidos são trabalhados durante a irradiação, podendo chegar a alguns nos beneficiados ou todos. Então vamos ver como é que funciona os tipos de irradiação. Então é muito similar ao que nós vemos também no passe, tá? Se você que nos acompanha, por exemplo, que entende ou que gosta da atividade da fluidoterapia, que é o passe, você também vai conseguir facilmente compreender o que eu vou colocar aqui. Inclusive, nós temos o curso do passe, da fluidoterapia, também no nosso canal, de forma gratuita. É o Rosas da Fluidoterapia. Então, também com várias aulas para você. Caso você não tenha esse curso e queira fazer o mesmo, queira fazer um aprimoramento, uma reciclagem do curso da fluidoterapia, nós temos à disposição no nosso canal. Basta procurar essa playlist Rosas da Fluidoterapia. Mas voltando, então a irradiação pode ser de 3 tipos: espiritual, magnética e mista. Vamos entender, então, cada um dos tipos de irradiação. Primeiro tipo que nós vamos falar aqui é o espiritual. Vejam, não envolve fluidos vitais dos médiuns. O que significa dizer? Significa dizer que os médiuns, eles na hora da irradiação, na hora da mentalização, eles mentalizam o enfermo, sem problema nenhum. A espiritualidade encontra o endereço vibratório, sabe onde o enfermo está, chega até a residência, o hospital, seja lá onde for. A espiritualidade vai chegar, mas os fluidos que serão dirigidos para a pessoa serão os fluidos única e exclusivamente dos espíritos, da espiritualidade. Não serão destinados àquele enfermo os fluidos emitidos pelos encarnados. Talvez vocês perguntem, Evelyn, mas por quê? Por que a espiritualidade deixaria de utilizar os fluidos dos encarnados? Talvez a atividade em si, eles utilizem mais os fluidos espirituais, porque, por exemplo, os fluidos dos encarnados não são tão bons e salutares assim. Às vezes as pessoas estão numa atividade, mas pelo seu modo de viver, pela emissão dos pensamentos que tem, se ela for transferir os fluidos dela, ao invés de ajudar aquele enfermo, ela vai prejudicar. Então, a espiritualidade, numa hora dessa, ela vai evitar de transferir aqueles fluidos, se não forem benéficos, e vão transferir apenas os seus. Mas, normalmente, como nós vamos ver na atividade de irradiação, não se utiliza única e exclusivamente a irradiação espiritual. Normalmente, isso acontece
Se a espiritualidade estiver sozinha, se não tiver nenhum encarnado mentalizando aquela pessoa, aí a espiritualidade pode, ela, sozinha, única e exclusivamente, destinar os seus fluidos espirituais para o enfermo, para auxiliá-lo na recuperação da sua saúde. Então, eu não preciso, a espiritualidade não precisa de um encarnado para ajudar uma pessoa, não precisa de alguém vibrando para fazer um tratamento à distância. Então, a espiritualidade pode fazer independente do voluntário, certo? Do voluntário da atividade de irradiação. Mas quando há atividade de irradiação, normalmente nós vamos identificar o tipo, que ainda não é esse, é o próximo, que é o tipo de radiação mista, que nós já vamos entender. Então, já vimos a espiritual. Vamos entender o que é a irradiação magnética. É aquela em que somente, vejam, somente fluidos vitais dos médiuns são projetados aos pacientes inscritos. Esse tipo de radiação ocorre menos. Nesse caso, somente os fluidos vitais do médium, fluidos que têm a ver diretamente com a saúde do seu organismo, e os fluidos espirituais do médium são transferidos para o paciente. Os fluidos da espiritualidade, não. A espiritualidade, ela não atua também doando os seus fluidos em benefício daquelas pessoas adoecidas. Por que que ocorre menos? Porque os fluidos da espiritualidade são muito mais salutares, muito mais benéficos, curativos, curadores, do que os fluidos magnéticos da pessoa encarnada. Porque nós somos ainda repletos de imperfeições. E as nossas imperfeições, a nossa falta de moralidade é transferida para os nossos fluidos. Então, quando nós irradiamos apenas nossas energias, a capacidade de auxílio para com a pessoa é muito menor. Então, esse tipo de radiação magnética, por que magnética? Porque vai apenas o magnetismo, o fluido magnético do médium e os seus fluidos espirituais é um tipo menos utilizado. O mais usado realmente dentro das casas espíritas é a irradiação mista, onde tanto os fluidos do trabalhador voluntário quanto os fluidos da espiritualidade são transmitidos para os beneficiados, para os enfermos. Lembrando que eu estou falando de enfermo encarnado. Se for desencarnado, ele recebe os fluidos espirituais dos encarnados e os fluidos espirituais dos desencarnados. Então vejam, a irradiação mista é aquela em que os fluidos vitais dos médiuns e os fluidos dos espíritos são projetados aos pacientes inscritos. Este tipo ocorre com mais frequência. Exatamente, ocorre com mais frequência porque nós temos condições aí de potencializar, de permitir que uma maior quantidade de energias positivas e salutares alcancem aquelas pessoas enfermas. Então, normalmente, é esse tipo de vibração, de tipo de radiação que nós vamos encontrar nas casas espíritas, certo? Mais frequência. E aí, meus queridos, nós vamos para a nossa reflexão final, onde nós vamos fazer aquela análise, aquele olhar para dentro de nós, para que nós possamos avaliar se nós estamos caminhando adequadamente, se nós estamos ali conforme as orientações do mestre e nos capacitando verdadeiramente para o trabalho da irradiação. Então, a reflexão final que nós deixamos é: se você precisasse avaliar as ondas mentais que tem emitido e o seu hálito mental, ficaria satisfeito com o resultado? Como pretende melhorar a emissão de suas energias vitais e espirituais? Porque nessa aula, na aula 5, nós falamos sobre as ondas mentais, sobre o hálito mental. Como está o seu? Se você tivesse que fazer uma análise hoje, você ficaria feliz com o resultado? Com aquilo que você vibra? Com as energias que você tem e que irradia para o meio? E em relação às energias vitais e espirituais que nós vamos emitir, você ficaria satisfeito? Como você pretende melhorar essas emissões?
Qual o seu plano de ação para ser uma pessoa melhor, para se espiritualizar e com isso favorecer a sua emissão de energia, certo? Realmente pense, reflita, porque nós não podemos só adquirir o conhecimento, como nós já vimos isso. O conhecimento é importante, mas as energias, o meu interior, isso é que é realmente relevante para o trabalho, porque é isso que eu dou. Então precisamos parar, pensar e avaliar como fazer o nosso melhor sempre. Aqui colocamos para você a nossa bibliografia, é a bibliografia comum em todo o nosso curso, certo? São as orientações doutrinárias mais utilizadas para a formatação do curso, e aqui trazemos o nosso muito obrigada para você, trazendo os endereços das nossas redes sociais, lembrando que no nosso canal do YouTube você pode buscar os cursos todos gratuitos através das playlists. Lá você vai identificar em cada playlist um curso para facilitar a sua identificação. Temos a nossa rede do Instagram, temos o nosso Telegram, onde você recebe as atualizações também diárias dos nossos cursos. No nosso portal do Conhecendo Espiritismo, você pode acessar a aba Sala de Aula. Lá você vai ter acesso a todo o conteúdo do nosso curso. No caso aqui, os slides, você vai poder fazer download também de forma gratuita. Você vai precisar só se inscrever, se tornar um membro do canal, mas isso também é gratuito, é só para o nosso controle. Você vai se tornar um membro e vai ter acesso ao download deste material, deste curso ou dos outros cursos. Todos vão estar abertos ali à sua disposição. Temos os e-mails onde você pode encaminhar as suas dúvidas, seus questionamentos, e o WhatsApp também do Conhecendo o Espiritismo. Meus queridos amigos, então, eu só tenho mais uma vez a agradecer a você pela sua participação. Se você gostou da nossa aula, deixa aquela curtida. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, coloque nos comentários do vídeo, nós vamos responder para você com muita alegria. E se você gostou do nosso estudo, se você gostou do nosso vídeo e acha que ele vai ser útil para alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, um grande beijo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.